Vamos lá, pessoal, vamos fechar aqui o crime do artigo 213, crime de estupro, crime tão importante aí para as provas de concurso, sobretudo concursos na área estadual, conforme a gente mencionou. Só falta a gente falar das qualificadoras. São 3 distribuídas em 2 parágrafos no artigo 213. Faço questão de reiterar, embora tenha dito há poucos instantes no bloco anterior, mas faço questão de reiterar que o estupro ele sempre é crime hediondo, quer seja na modalidade simples, quer seja na modalidade qualificada. E assim como todos os crimes hediondos, lembra que o estupro será crime hediondo na modalidade consumada ou na tentada, né? A lei de crimes hediondos diz isso de forma bem clara, né? Isso vale para todos os crimes hediondos, quer seja na modalidade consumada ou tentada. A modalidade tentada não faz com que o crime deixe de ser hediondo, tá? Agora, se é modalidade simples ou qualificada, aí varia de caso a caso, e no caso do estupro qualquer modalidade, ou simples ou qualificada, haverá crime hediondo. Bom, como eu dizia, aqui nós temos 3 qualificadoras distribuídas em 2 parágrafos. No primeiro parágrafo, a gente tem já 2 qualificadoras. No primeiro parágrafo, a gente tem 2 qualificadoras. A primeira qualificadora, parágrafo 1º, primeira qualificadora é quando do estupro resulta lesão corporal de natureza grave. Então, quando resulta a lesão corporal de natureza grave, tá? Segunda qualificadora é a questão da idade da vítima. Eu vou procurar falar sobre isso daqui a pouco, de forma mais criteriosa. A gente vai ver que tem um erro na lei. A lei cometeu um erro nessa questão da idade, eu vou procurar trazer isso. E a terceira qualificadora, que é do parágrafo 2º, que é quando violência quando do estupro resulta a morte, tá? Nas 2 primeiras hipóteses, o parágrafo 1º, a gente tem aqui, meus amigos, a pena que é de 8 a 12 anos, pena de reclusão de 8 a 12 anos, então reclusão de 8 a 12 anos, e no segundo, a reclusão de 12 a 30, né, que é a mesma pena do homicídio qualificado. Vamos lá, vamos por partes. Então, primeiro, quando resulta a lesão corporal grave, né? Resulta a lesão corporal grave. Veja, meus amigos, o que é que nós temos? As hipóteses de lesão grave são aquelas que estão estampadas lá no Código Penal, no artigo 129, parágrafos 1º e 2º. Tanto o primeiro quanto o parágrafo 2º são chamados pela lei de lesão grave. Agora, lembra que aí, né, se chama de lesão gravíssima em doutrina, mas, né, seria lesão grave a rigor, tá? Pela lei, a lesão grave, né? Doutrinariamente é que se chama de lesão gravíssima. Bom, aí vem a questão da idade. Por que eu digo que é um erro legislativo? Porque o parágrafo 1º diz que aplica-se a pena de reclusão de 8 a 12 anos se a vítima é menor de 18 anos, ou maior de 14. Veja, aqui há um erro. Porque, veja, menor de 18 anos ou maior de 14 é todo mundo. É todo mundo. Qualquer pessoa está aqui nesse meio. Veja, menor de 18. Então, abrange ali qualquer idade abaixo de 18. Aí você fala ou maior de 14, então é qualquer idade acima de 14. Então 20, 30, 40, 50 é maior de 14. Onde é que está o erro aqui? O legislador deveria ter dito vítima menor de 18 anos e maior de 14. Eu até esqueci aqui de botar o menor de 18 anos. Então tinha que ser vítima menor de 18 e maior de 14 anos. Ou seja, o que é que o legislador queria? Uma qualificadora para a vítima menor de idade. Só que o menor de idade tem que ser a partir dos 14, porque menos de 14 não pode ser vítima desse crime, conforme a gente sabe. Menor de 14 é sexualmente vulnerável, teria que ser vítima do crime de estupro de vulnerável. Então, o que é que o legislador queria? Ele queria uma qualificadora para a vítima menor de idade. Mas se é vítima menor de idade e menor de 14 não pode ser vítima desse crime, então o legislador tinha que dizer vítima menor de 18 e maior de 14, ou seja, os 2 critérios. Ela não atingiu 18, já atingiu os 14. Os 2 critérios cumulativamente. Aí eu teria a qualificadora.
Só que por um erro redacional, ficou, no lugar de vítima menor de 18 e maior de 14, ficou vítima menor de 18 ou maior de 14. Esse é um erro material que é reconhecido unanimemente, né? Nunca vi ninguém discutir de forma mais acentuada no caso concreto, porque se não for assim, se você for interpretar ao pé da letra, se for interpretar aí com base no equívoco redacional, aí, meus amigos, caberia aí a qualificadora, obviamente, né, para qualquer vítima, o que obviamente não é o caso, né? Porque aí não faria sentido. Uma qualificadora que é para qualquer pessoa não faz sentido, né? A gente nunca teria a modalidade simples, sempre seria a modalidade qualificada, não faz sentido. E a terceira e última hipótese, como a gente viu aqui, do parágrafo 2º, que é quando resulta a morte, né? Quando resulta, portanto, aí a morte. E, meus amigos, vejam que aí é importante a gente chamar a atenção para o seguinte. Veja, quando resulta a morte, olha só, é muito importante a gente lembrar que a gente só tem essa qualificadora, né, seja essa do parágrafo 2º, ou seja a primeira parte do parágrafo 1º, que é quando resulta a lesão grave. Meus amigos, para que a gente tenha esse crime, né, na modalidade qualificada pelo resultado lesão grave ou pelo resultado morte, veja bem, é necessário que esses resultados mais graves derivem da conduta consistente no estupro. Ou seja, quando é que eu tenho estupro qualificado pela morte? Quando o sujeito estuprou a vítima, para tanto ele empregou a violência, e em virtude daquela violência, a vítima morreu. Aí é um estupro qualificado pela morte. Essa qualificadora é o 213, parágrafo 2º. É bem diferente daquela situação na qual o sujeito estupra a vítima, depois de haver estuprado a vítima, ele para e pensa, ela me viu, ela vai me reconhecer, ela vai me denunciar, eu serei preso. Para que ela não faça isso, ele vai e mata a vítima. Aí não é o estupro qualificado pela morte da vítima. Aí eu tenho dois crimes diferentes, ambos hediondos. Eu tenho um crime de estupro em concurso material com um crime de homicídio qualificado. Porque aí eu tenho no mínimo uma qualificadora, que é aquela qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal, que diz, né, fala do crime para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Então aí a gente teria dois crimes diferentes. Então quando é que a gente tem um estupro qualificado pela morte? Quando o sujeito estupra e do estupro, da violência que é o estupro, resulta a morte da vítima. Aí é estupro qualificado pela morte. Agora, se o sujeito estuprou e depois matou, aí são dois crimes diferentes, em concurso material. E aí, necessariamente, concurso material. Aí não dá para falar em crime continuado, porque aí, indubitavelmente, não são crimes da mesma espécie. Estupro e homicídio não tem como ser crimes da mesma espécie, né? Só se assemelham porque ambos são hediondos. O homicídio qualificado é hediondo e o estupro é hediondo, tá? Beleza, meus amigos. Com isso, a gente fecha o crime do artigo 213, crime de estupro, e no tempo que resta aqui nesse nosso bloco, último bloco do nosso encontro de hoje, ainda dá tempo de a gente falar do crime de violação sexual mediante fraude, o artigo 215 do nosso Código Penal, né? Claro que também, né, dá tempo de falar dele, primeiro porque não é um crime, não tem tanta coisa assim para se falar sobre esse crime, e segundo porque, obviamente, né, a gente não pode reservar o mesmo lapso de tempo que a gente reservou para o estupro, né, porque afinal de contas o estupro é um crime muito mais importante para concurso. Então vamos lá, o 215, né, 215 é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude, outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena de reclusão de 2 a 6 anos. Então vamos lá. Então, pessoa praticou sexo com alguém mediante fraude, ou outro meio que dificulte ou impeça a livre manifestação de vontade da vítima. De um modo geral, o que nós temos aqui é que a gente tem um ato sexual, meus amigos, obtido porque a vítima estava em erro. A vítima foi enganada, ludibriada, né? Levada a erro ou mantida em erro. Caiu uma questão, prova subjetiva, delegado de polícia
Quem lembra dessa questão vai me ajudar, porque eu realmente não lembro, mas salvo engano foi prova do Pará. Posso estar enganado. Salvo engano foi delegado de polícia do Pará. Posso estar enganado. E não a prova 2021, a prova anterior. Salvo engano foi do Pará, mas posso estar enganado. Ou foi de Pernambuco? Posso estar enganado. Mas a questão era o seguinte, era um médico ginecologista. E que ele, sob o argumento de que faria ali um procedimento na paciente, ele se aproveita ali, aí ele tirava as luvas e mexia ali nas partes íntimas da paciente com finalidade libidinosa, né? E aí pedia um enquadramento típico. E qual era o enquadramento típico dessa conduta? Violação sexual mediante fraude. Por que violação sexual mediante fraude? Porque é isso, ele obtém ali um contato sexual enganando a vítima. Ele disse que vai fazer um procedimento, ele não está fazendo procedimento coisa nenhuma. Aliás, e essa foi uma questão de prova de concurso, prova subjetiva, inclusive, eu repito, né? Aí vi na imprensa também há algum tempo um ginecologista também que ia dizer que iria fazer determinados procedimentos e adotava procedimentos em mulheres que nunca tinham ido ao ginecologista, não sabia como é que funcionava, mas procedimentos que obviamente não eram procedimentos médicos, né? Então, por exemplo, ele colocava a boca no seio da paciente dizendo que era para analisar alguma coisa, né? Então, assim, que crime é esse? Violação sexual mediante fraude. Veja que não tem como ser estupro. Por que não tem como ser estupro? Tecnicamente falando, você não tem a violência física e você não tem a grave ameaça. Não houve a violência física para constranger, né? Quer dizer, para compelir, para obrigar a fazer ou permitir que se faça alguma coisa, e também não houve a grave ameaça. A vítima não era ameaçada e tal. Ela foi ludibriada, levada a erro ou mantida em erro, tá? Então isso é o quê? Violação sexual mediante fraude. Eu citei aqui já no nosso encontro de hoje outros exemplos de violação sexual mediante fraude, porque a gente falava sobre isso para tentar diferenciar do estupro. Então eu citei a título de exemplo aqui o caso do irmão gêmeo. O irmão se passa, né, o sujeito se passa pelo seu irmão gêmeo para encontrar com a namorada do irmão, né, com a esposa do irmão, com a noiva do irmão ou com alguma pessoa com quem o irmão tem algum tipo de contato sexual, e essa pessoa pratica sexo com ele acreditando ser o irmão dele, né? Então, neste caso, a gente tem a violação sexual mediante fraude, né? O que é a violação sexual mediante fraude? É exatamente obter ali o favor sexual, o contato sexual, o ato libidinoso, mediante emprego de fraude ou outro meio que dificulte ou impeça a livre manifestação de vontade da vítima, tá? Citei aqui o exemplo também do líder religioso, caso concreto, né? Líder religioso que se passava ali né, que dizia que a pessoa estava com demônio e que ia fazer um procedimento e acabava praticando sexo com as vítimas que acreditavam que o ato sexual era um ato de purificação para livrar-se do demônio. Quer dizer, e aí eu dizia, né, ali não é grave ameaça, porque ele não está dizendo eu vou fazer, né, eu vou colocar o demônio em você, eu vou acabar com sua... Não, aí se a vítima acredita naquilo, até seria grave ameaça sim, né? Por mais que você diga, mas a vítima vai acreditar nisso? Sim, a vítima vai acreditar nisso. E se ela acredita nisso, seria uma grave ameaça. Mas por que no caso não era uma grave ameaça? A vítima acreditava naquilo que o líder religioso estava dizendo, mas, evidentemente, não tinha como caracterizar ali a grave ameaça, porque ele não dizia que iria fazer algo. Né? A ameaça pressupõe a promessa do mal injusto. Ele não estava prometendo mal. Ele apenas dizia, o mal já está aí. O que eu estou prometendo é a cura. Né? O que eu estou prometendo é a purificação, né? E, obviamente, ludibriando a vítima e, portanto, meus amigos, praticando esse crime exatamente de violação sexual mediante fraude. Uma observação importante é lembrarmos que esse crime aqui, ele é chamado doutrinariamente de estelionato sexual. Ele é chamado doutrinariamente, eu repito, de estelionato sexual. Então, se você, lembrando que não é um nome técnico, né? Quer dizer, técnico eu quero dizer, não é um nome que está na legislação, né? Não é um nome, eu repito, que se encontra na legislação. Mas aí, meus amigos, vejam só, estamos diante de uma hipótese na qual realmente a gente tem é similar ao estelionato, né?
e é uma expressão que pode ser cobrada na sua prova, inclusive eu já vi em prova de concurso mais de uma vez, e é uma expressão que é muito empregada em doutrina. Então, estelionato sexual. Por que é estelionato sexual? Porque, veja como é parecido com estelionato. A diferença é a vantagem indevida que é buscada. Por que é parecido com o estelionato? Porque no estelionato também tem fraude. Como a gente já procurou dizer aqui mais de uma vez, fraudar é enganar. Fraude é levar a erro ou manter em erro. A diferença é que lá no estelionato a vantagem almejada é uma vantagem de caráter patrimonial. Vale a pena repetir, inclusive, que lá no artigo 171, famoso crime de estelionato, famoso artigo 171, vale a pena repetir que lá, meus amigos, a gente fala, lá o código fala em vantagem ilícita e não diz qual é o tipo da vantagem. E aí lembra que a gente disse, olha, é pacífico em doutrina e jurisprudência que essa vantagem do estelionato é uma vantagem patrimonial. Embora o código não diga qual é a natureza da vantagem, mas o estelionato está no catálogo dos crimes patrimoniais. Por isso é pacífico que a vantagem ali almejada é uma vantagem também patrimonial. Então por que aqui é chamado de estelionato sexual? Exatamente porque a vantagem pretendida é uma vantagem de caráter sexual. Mas veja, eu repito, como é parecido com o crime de estelionato na medida em que o criminoso leva ou, de algum modo, enfim, leva ou mantém a vítima em erro. Né? A diferença é que, como a gente dizia, aqui com a finalidade de obter um benefício sexual. Bom, nós temos algumas situações, meus amigos, em que realmente é interessante, né? Porque a doutrina, quando vai citar aqui esse crime, a doutrina traz uns exemplos bem pitorescos, né? Mas que vale a pena comentar, porque afinal de contas, embora sejam exemplos que você não vai ver na prática no dia a dia, pelo menos a probabilidade de ocorrência é dificílima, mas talvez pode vir uma prova, né? O primeiro exemplo é do sujeito que se passa pelo marido da vítima, né? Aí a doutrina clássica dizia assim, o sujeito que, valendo-se da penumbra da alcova, né? Porque não pode dizer que é o quarto escuro, né? A penumbra da alcova. Penumbra da alcova nada mais é do que o escuro do quarto, né? Então a pessoa que se aproveita do escuro do quarto, ele se passa pelo marido da vítima para com ela ter relação sexual. Uma observação importante. Antes da Lei 12.015 de 2009, esse crime se chamava posse sexual mediante fraude e a vítima era necessariamente mulher. Por isso que os exemplos da doutrina clássica sempre tem como vítima a mulher, embora a gente saiba que desde 2009 deixou de ser posse sexual mediante fraude, passou a ser violação sexual mediante fraude, e aí a vítima pode ser mulher e quem pratica o crime também pode ser homem, pode ser mulher. Mas aí, então, o que seria, né, esse exemplo lá da doutrina clássica? Então, o sujeito se passa pelo marido da vítima, porque o quarto está escuro, a vítima não viu e pratica sexo com ela, né? Quer dizer, ela não percebeu que não era o marido porque o quarto estava escuro, mas não percebeu que era outro corpo, outro cheiro, outro toque, outra voz, outro, né, nada, né? Enfim, ou seja, não é uma coisa que, né, que tem uma probabilidade real de acontecer na prática. Embora eu já tenha visto na internet notícia como esse tipo de notícia que dizem que ocorreu lá do outro lado do mundo e ninguém sabe se é verdade ou não, mas eu lembro muito bem que alguns alunos meus que já tinham visto aula sobre violação sexual mediante fraude me mandaram essa notícia, né? Que era um caso exatamente assim. Que era um caso do sujeito que foi uma festa de casamento e aí o marido, e aí eles fizeram a festa num hotel, e a lua de mel ali do casal já foi num hotel mesmo, eles já foram para o quarto, e o marido saiu para o quarto para ir ao banheiro, porque não tinha banheiro, o quarto não era suíte, ele saiu, então ele tinha que sair do quarto para ir até o banheiro, e o padrinho do casamento, que vinha totalmente embriagado, entrou no quarto errado, achou que era o quarto dele, mas entrou no quarto do casal, e aí a esposa, a noiva já recém-casada, acreditando que era o marido que havia voltado, aí eles começam a praticar sexo e ela nem percebeu, etc. Não sei se é verdade ou são essas histórias que circulam na internet. Eu sei que a probabilidade disso acontecer na prova, na prática é extremamente remota, mas na sua prova pode acontecer. O que é muito importante é a gente lembrar o seguinte, meus amigos. Para que seja a violação sexual mediante fraude, a fraude é que precisa ser o móvel principal do ato sexual. Ou seja, a vítima foi praticar
a conjunção carnal ou o ato libidinoso diverso porque ela está enganada, ludibriada, tá? Então, por exemplo, por que o Boa Noite Cinderela não é violação sexual mediante fraude se você enganou a vítima para colocar droga na bebida dela? Porque você enganou para colocar droga na bebida dela, mas não foi por isso que ela quis praticar sexo com você. Você colocou droga na bebida dela e ela pagou. Aí a pessoa pratica sexo com ela, não é mais fraude, não é estupro de vulnerável. Ela não tem mais condições de consentir porque está em erro. Né? A mesma coisa, aquele caso que eu comentei aqui, né, que eu citei aqui como exemplo, que a doutrina chama de sextorção, né, que é aquela hipótese em que o sujeito obteve fotos e vídeos íntimos porque enganou a vítima. Mas veja, não foi a fraude que fez com que a vítima praticasse sexo com ele. Foi a ameaça que ele fez depois. A fraude foi o que levou a vítima a fornecer, né, as fotos e vídeos de conteúdo íntimo, os nudes, né, para utilizar a linguagem da internet. Então, a fraude fez com que ela fornecesse aquele material. A partir do momento em que o criminoso tem a posse do material, aí ele emprega a grave ameaça, e com a grave ameaça é que ele obtinha os benefícios sexuais. Então, por que não é violação sexual mediante fraude? Porque a fraude não foi o móvel que conduziu a vítima a praticar sexo com aquela pessoa. Quer ver um caso interessantíssimo de violação sexual mediante fraude? Sujeito casado. Lembrando que o crime pode ser praticado por homem, por mulher, pode ser contra homem, contra mulher, mas assim como os crimes sexuais de um modo geral, na larga maioria dos casos são crimes praticados por homens contra mulheres, né? Você quer ver um exemplo de violação sexual mediante fraude? O sujeito é casado, ele se passa por uma pessoa solteira para conhecer mulheres. E a mulher que passa a conhecer aquele sujeito somente se permite uma relação com ele por acreditar que ele é solteiro. No meu exemplo, antes que se diga, não, mas... Não, no meu exemplo, ela soubesse que o sujeito era casado, nem teria começado a conversar com ele. Mas acreditando ser ele solteiro, começam a ter um envolvimento e têm relações sexuais. Neste caso, é violação sexual mediante fraude? Olha que interessante. Primeiro que a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não promova por via oblíqua uma recriminalização do adultério. O adultério, por opção do legislador, deixou de ser crime em 2005. Então a conduta criminosa aqui não é o adultério. O adultério não é mais crime desde 2005. A questão aqui não é o adultério. Tanto que a prática criminosa aqui não tem nada a ver com a esposa desse sujeito aqui do meu exemplo. Tem nada a ver com ela. Tem nada a ver com a esposa, tem nada a ver com casamento, com a relação conjugal. Tem nada a ver com isso. A questão é apenas entre o sujeito casado e a amante que não sabia que era amante. E se, veja, não é que necessariamente, porque ele se passou por uma pessoa solteira, não é que necessariamente que isso vai levar ali a caracterização do crime. Haverá necessidade de se demonstrar que a vítima somente praticou sexo com ele, ou a condição carnal ou ato libidinoso diverso, porque acreditou na mentira dele. Então, cuidado, porque a gente precisa também ter cuidado para não querer enquadrar na violação sexual mediante fraude quaisquer mentiras que os casais contam quando estão se conhecendo. Né? Então, às vezes, a pessoa está ali se conhecendo e, sei lá, eu odeio determinado estilo musical, mas eu sei que a pessoa de quem eu tô afim adora esse tipo de música. Aí eu minto pra ela dizendo que eu gosto também. Ela não vai praticar sexo comigo porque eu gosto do mesmo estilo musical dela. Mas é uma mentira que eu conto pra tentar me aproximar, pra tentar criar um vínculo, tentar criar um elo, e lá na frente eu digo que, não, foi a mentirinha que eu contei pra tentar me aproximar. Né? Veja, não é o móvel, não é o que levou a pessoa a praticar o sexo com a outra. As pessoas se conhecem ali na festa e uma mentindo para outra sobre determinadas coisas totalmente circunstanciais e que não é o móvel principal. Isso não é violação sexual mediante fraude. Agora, se é uma mentira
que é o móvel principal, que é o que realmente faz com que a pessoa, né, pratique sexo e diga, eu não me aproximaria daquela pessoa se eu soubesse disso. Então a pessoa diz, olha, se eu soubesse que ele é casado, eu nem teria chegado perto dele. Meus amigos, cuidado, é violação sexual mediante fraude. Cuidado na hora da prova, na identificação da conduta, porque será violação sexual mediante fraude. Porque, veja, na prática não é fácil isso. Na prática não é fácil você saber, mas ela somente se aproximou do sujeito porque achou que ele era solteiro, esse foi o móvel principal. Na prática isso não é fácil. Mas minha preocupação no momento não é a prática. Minha preocupação no momento é a sua prova. E na sua prova, o examinador vai ter que lhe dizer isso. Na sua prova, o examinador vai ter que lhe dizer que aquela pessoa jamais teria se aproximado do sujeito se soubesse que ele era casado. Aí você vai saber, então ele a enganou, isso é uma fraude, e com a fraude ele obteve ali o benefício sexual, violação sexual mediante fraude. Agora, se a questão não lhe diz que esse é o móvel principal, se a questão lhe diz que a pessoa nem procurou saber se ele era casado ou não, depois descobriu que era casado e continuou com o sujeito, veja, aí, meus amigos, a questão não lhe diz que aquele era o móvel principal que conduziu a pessoa a ter o conúbio sexual, então não é violação sexual mediante fraude, porque a gente precisa ter o cuidado para não recriminalizarmos o adultério por via oblíqua, né, por via interpretativa, tá? Só para a gente fechar aqui então lembrar que esse crime tem a reclusão de 2 a 6 anos, e aí vamos lembrar algumas considerações aqui sobre este crime. Primeiro, obviamente não é crime hediondo, né? Crime hediondo aqui, dos crimes sexuais de crime hediondo, só o estupro e o estupro... Aliás, não, o estupro vulnerável e o crime do 218B, que a gente ainda vai ver mais à frente, que é o crime de arregimentar a prostituição ou impedir que saia da prostituição pessoa menor de idade ou vulnerável, tá? Mas aqui, evidentemente, aqui não é crime hediondo, tá? E aí a reclusão de 2 a 6 anos. Vamos avançar. Então, reclusão, meus amigos, de 2 a 6 anos. O que é que nós temos aqui em relação a essa hipótese? Veja, nesse caso, a gente percebe que não é infração de menor potencial ofensivo, evidentemente. Por essa razão, a gente percebe que não cabe transação penal. Também não vai caber, por evidente, a composição civil dos danos. Meus amigos, vejam, é muito importante chamarmos a atenção também para o fato de que nesse tipo de crime, por conta da pena em abstrato, não vai caber também a suspensão condicional do processo. Não vai caber a suspensão condicional do processo, porque a suspensão condicional do processo, a gente sabe, é para crimes com pena mínima até 1 ano, aqui a pena mínima é de 2. Então, repito, não cabe transação penal e nem composição civil dos danos, porque não é infração de menor potencial ofensivo, ou seja, a pena máxima supera 2 anos. Não cabe suspensão condicional do processo, porque a pena mínima supera 1. E, por outro lado, é possível falarmos no ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, que é para crimes com pena mínima inferior a 4 e em que não haja violência ou grave ameaça. Aqui não há. Aqui o que existe é fraude, não é nem violência nem grave ameaça. Além disso, também por não ter violência ou grave ameaça, veja que em tese vai poder substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, desde que a pena aplicada fique até 4 anos. Né? A pena máxima aí é de 6. Se a pena na prática for superior a 4, aí não vai caber. Mas se a pena for até 4, aí caberá. Só para a gente concluir, lembrar que a lei nos diz que se houver intuito lucrativo por parte do criminoso, além dessa pena de reclusão, ainda teremos a pena de multa, tá? Com isso, meus amigos, a gente encerra por aqui, tendo tratado hoje do crime de estupro. Já falamos bastante do estupro de vulnerável também, né? Aliás, o que tinha para falar do estupro de vulnerável a gente já falou, né? Que é a identificação da vulnerabilidade e as hipóteses em que ocorre o estupro de vulnerável. E a gente falou também da violação sexual mediante fraude.